Mais uma vez, usando o casamento, o apóstolo Paulo traz uma revelação para a igreja a respeito da noiva de Cristo. E no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 25, presta atenção, varãos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Esta é a noiva do Cordeiro. É essa noiva que ele vai apresentar para o Pai. Qual é a característica? Sem ruga, sem mancha, purificada pela lavagem da água, a palavra, sem defeito, pura, irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a noiva que vai subir no arrebatamento. O crente meia boca vai ficar. Nós temos que nos esforçar para podermos alcançar esse galardão de ser noiva de Cristo. Eu quero compartilhar aqui com vocês a noiva que não é noiva. 1 Coríntios, capítulo 5. Essa é a noiva que não está vestida de noiva. É a noiva com a lâmpada apagada. A noiva sem azeite. Do verso 9 ao 13. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa palavra foi escrita para os crentes. Estão entendendo? Dura palavra é essa. Não vos enganeis. Sodomita é a prática de sexo anal. Efeminado é aquele que não é, que é homem, mas quer ser mulher, ou mulher que quer ser homem. Idólatra é aquele que tem algo ou alguém antes de Deus. Pode ser mulher, emprego, igreja. Adúlteros, aqueles que sendo casados, tem marido ou mulher na rua, homem ou mulher na rua. Aqueles que adulteram a palavra também são adúlteros. Ladrões. Ah, mas a gente não rouba. Se você não for dizimista, você é ladrão. E ladrão não entra no reino dos céus. Malaquias diz, em que me roubar? Em que te roubamos? Deus fala, vocês me roubam. Nos dízimos e nas ofertas. Então, se você não é dizimista nem ofertante, você é ladrão. E os ladrões não entrarão no reino dos céus. Não sou eu que estou falando, está aqui, tá? Maldizente, olha a fofoca aí. Aquelas pessoas que vivem falando mal dos outros.
que passa o tempo inteiro assassinando a vida das pessoas para as outras. Avarento, aquelas pessoas que não abrem a mão nem para dar bom dia, que não é capaz de ver a necessidade do irmão. Se nós formos ver a igreja em Atos, os cristãos convertiam, pegava tudo que tinha, vendia e entregava no pé dos apóstolos e morava em comunidade, para que ninguém passasse necessidade. No meio deles ninguém passava fome, ninguém ficava sem roupa, ninguém passava frio, ninguém ficava sem remédio, porque os irmãos eram um só corpo, amém? E os avarentos não são capazes de fazer isso. 2 exemplos de avareza foi Safira e o marido dela lá, que morreram. Não porque não deram, mas porque esconderam, tentaram enganar o Espírito Santo. Bêbado. Por quê, amados? Porque o bêbado está totalmente possuído por demônios. E se ele morrer bêbado, quem vai levar ele? Quem é dono dele? Roubadores herdarão o reino de Deus. Esse é o primeiro. Vamos lá continuar. 1 Coríntios 6. Já falei, né? 1 Coríntios 5, 9 a 13, eu falei o 6. Desculpe. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, idólatra, maldizente ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha, em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo dá uma palavra mais dura ainda. Ele está dizendo que ele não está falando essa palavra para o povo lá de fora, não. Ele está falando do crente que tem essas práticas. E aqui ele está dizendo, além, no capítulo 6, de dizer que não vai herdar o reino dos céus, ele está dizendo para a igreja, está dizendo para nós, para os irmãos, ó, nem comam com eles. Põe eles para fora, porque eles estão contaminando o corpo. Essa palavra é dura. Eu não sei se até hoje algum pastor teve coragem de fazer isso. Eu acho que só o Paulo que teve. Só o apóstolo Paulo. Mas isso é uma verdade. Porque se você botar uma maçã podre num vaso com outras boas, todas apodrecem. Já viram laranja? Cestão de laranja bonito. Aí fica aquele cheiro ruim, você vai olhar lá no meio, tem uma laranja podre. E ela apodrece tudo que está na volta. Assim são esses, a antinoiva. Aqueles que não estão vestindo para ser noiva de Cristo, eles apodrecem tudo que eles tocam. Eles apodrecem a igreja, dão mau cheiro na igreja, tornam o corpo de Cristo machucado e falido. Amém? E esse amém foi tão fraquinho. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 15 em diante. Diz a palavra do Senhor: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que é meretriz, hein? Prostituta. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Nós falamos isso hoje.
Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço alto? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Entenderam, irmãos? Chega de maltratar o corpo de Cristo. Chega de contaminar o corpo de Cristo. Porque o adúltero, o prostituto, ele contamina o corpo que ele toca depois. Contamina sua mulher, seus filhos. Então, amados, e pior de tudo, contamina o corpo de Cristo. Isso não é para o mundo, não. O mundo jaz no maligno. Isto é para nós, para a igreja. E prostituição, adultério, não é só o sexo praticado na carne. É o sexo virtual, é o sexo imoral, é a leitura, são os filmes. Efésios 5:3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa... não, é que eu estou lendo em Coríntios, desculpe, é Efésios. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 3, de 3 a 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos. Diga: eu sou santo. Com convicção: eu sou santo. Sabe por que você é santo? Porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Ele habita no seu espírito. Então você é santo. Amém? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, o AP, ele apelou, né? O apóstolo Paulo apelou. Porque nas cartas dele ele fala 2, 3 vezes em vários locais da mesma coisa. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja contaminada, os efésios também. Então ele batia em cima, mas essas cartas são para nós, as cartas são para a igreja. Parece que Paulo está vivendo no dia de hoje. Então vamos nos alertar, amados, porque Jesus está voltando e a noiva, repete comigo, é sem ruga, sem defeito, é pura, irrepreensível. Gálatas 5:19. Todo mundo conhece, né? Gálatas 5:19. Vamos lá.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, repete comigo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas. Obras da carne. Como vencer? Estou só falando dos pecados, né? Como vencer? Eu sei que aqui está cheio de gente que está fazendo tudo isso, que o Senhor está falando. Eu sinto um fogo dentro de mim, como se a ira de Deus estivesse. Viu, irmãos? Mas essa ira é amor. Deus está falando por amor a cada um de vocês. A cada um de nós, porque eu me incluo em tudo isso. Então, Deus está falando conosco. Mas se nós reconhecemos que estamos pecando, se esta palavra está confrontando você, vai diante de Deus com arrependimento, com vergonha. Pede perdão para Ele. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é o elemento mais poderoso do universo. O sangue de Jesus, nada, nem ninguém e nem todas as forças que existem no universo têm poder acima dele. Porque ele foi pago. Ele foi lançado para nos dar essa libertação. Então o sangue de Jesus não pode ser pronunciado de qualquer jeito. O sangue de Jesus é poderosíssimo. E Ele é poderoso para nos libertar dos nossos pecados, amém? O dia inteiro nós precisamos. Senhor, me cobre com Teu sangue. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu pequei. Jesus, porque o Espírito Santo fala. Não bota a culpa nos outros, não. Marido, você que é adúltero, não põe culpa na sua mulher, não, que você adulterou porque ela não é boa. Para com isso, porque não vai valer. Entendeu? Você é adulto porque você é sem vergonha. Você é adulto porque você gosta da sujeira. Mas Deus está vendo. O Espírito Santo habita em você. E todas as vezes que você adultera, todas as vezes que você vai arrumar uma mulher na rua, sua mulher não está sabendo, o pastor não está sabendo, o apóstolo não está sabendo, os irmãos não estão sabendo, mas o Espírito Santo está dentro de você. E ele participa da sua prostituição, do seu adultério. E chora com gemidos inexprimíveis, pedindo perdão ao Pai para não te destruir. Viu? Então vê se isso faz-nos parar diante do pecado. Lembrando que o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele chora cada vez que nós pecamos. Para que o Pai, na sua santidade, não permita a nossa destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 21. Já estamos chegando no fim da Bíblia. Eu estou lendo tudo isso para os irmãos verem que está na palavra. Amém? Em vários lugares. Se formos no Antigo Testamento também vamos achar. Apocalipse 21. No verso 8, diz a palavra de Deus: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sangue e fogo, irmãos.
Vocês sabem o que é o lago de fogo? Ele é pior do que o inferno, tá? E aqui está dizendo que os que praticam tais coisas, olha os mentirosos aí, hein? Vão ser lançados no lago de fogo. O lago de fogo foi reservado para Satanás e todos os seus demônios. E o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno. Olha aí em Apocalipse capítulo 20, no verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só é escrito no livro da vida quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quem da sua família ainda não confessou Jesus? Será que essa pessoa não confessa Jesus porque o seu testemunho é ruim? Se morrer sem confessar Jesus, vai ser lançado no lago de fogo. Encerrando, Apocalipse 22, 15.